Ele levou a amante para uma reunião de negócios, mas a nova CEO que entrou na sala era sua esposa e ele ficou em choque. Caio Ferraz ajeitou a gravata diante do espelho como quem se prepara para um espetáculo. O público, invisível, era o mundo inteiro. Vice-presidente de marketing da Constellar Empreendimentos, ele acreditava ter conquistado tudo o que um homem podia desejar: status, dinheiro e a vista mais cara de São Paulo. Da cobertura na Faria Lima, via os prédios que ajudou a erguer e, por algum motivo, isso o fazia sentir-se um deus. Mas naquela manhã, algo no reflexo o incomodou. Talvez fosse o leve tremor nas mãos, ou o olhar, frio demais, distante demais, que parecia não reconhecê-lo. O apartamento era um templo à vaidade, linhas retas, arte cara, silêncio absoluto. Nenhum rastro de vida, apenas poder empilhado sobre poder. Cada detalhe gritava sucesso, mas também escondia algo, como se, entre o mármore e o aço, houvesse segredos esperando para desabar. Caio sorriu para o espelho. O mesmo sorriso que usava para fechar contratos e despedaçar reputações. Só que, por um instante, até ele duvidou se ainda sabia quem era o homem por trás daquele disfarce. Da cozinha, surgiu Lorena Duarte. Ela vestia uma calça de algodão cinza e uma camiseta branca simples, o cabelo escuro preso num coque frouxo. Nos pés, nada. Nas mãos, uma xícara de café preto sem açúcar. Ela se movia com uma quietude que, para Caio, beirava a invisibilidade. Ela era parte da mobília, um elemento funcional e silencioso de sua vida perfeitamente orquestrada. "Você viu minhas abotoaduras? As de ônix?" perguntou ele sem se virar, continuando a admirar o corte do terno. A voz dele ecoou pelo vão livre da sala, um comando disfarçado de pergunta. Lorena parou perto da ilha da cozinha, o vapor da xícara subindo em espirais lentas. "Na sua gaveta de acessórios, Caio, na caixa de veludo, como sempre." A voz dela era neutra, desprovida de qualquer inflexão. Era a voz de quem responde a mesma pergunta há anos e já não gasta energia com emoção. Ele soltou um riso curto, um som de puro desdém. "Grande dia hoje, a apresentação para o novo grupo que comprou a Constellar. Se tudo der certo, se eu impressionar quem precisa ser impressionado, vou para o conselho." Ele finalmente se virou, esperando algum tipo de reação, um vislumbre de admiração ou pelo menos de interesse. Lorena apenas tomou um gole de seu café, os olhos fixos nele por cima da borda da xícara. "Tenho certeza de que você será inesquecível." A pausa antes da última palavra foi quase imperceptível, mas carregada de um significado que ele não se deu ao trabalho de decifrar. Para ele, soou como um elogio monótono, a resposta padrão de uma esposa que já não compreendia a magnitude de suas batalhas. "Você podia pelo menos fingir um pouco de empolgação, né? Tudo o que temos." Ele gesticulou amplamente, abrangendo o apartamento, a vista. A vida que ele acreditava ter construído sozinho veio desses grandes dias, da minha ambição. Ela não respondeu imediatamente, apenas o olhou. Era um olhar calmo, profundo, de uma cor de avelã que ele um dia achou fascinante. Agora era apenas um olhar, mas havia algo diferente naquela manhã, uma ausência de submissão, uma presença de espírito que ele não reconhecia. Era como olhar para uma estranha que por acaso usava o rosto de sua esposa. Ele sentiu um breve incômodo, uma pontada de irritação. Por que ela não podia simplesmente sorrir e desejar boa sorte como as esposas dos outros executivos? Por que sempre aquela calma observadora, como se ela estivesse assistindo a uma peça de teatro da qual ele era o protagonista involuntário? Ele sacudiu a sensação para longe. Era apenas Lorena sendo Lorena, passiva, acomodada. Ele pegou sua pasta de couro, o cheiro de sucesso e colônia cara preenchendo o ar ao seu redor. "Não me espere para o jantar."
Depois da reunião, vamos ter um coquetel de celebração com a diretoria do novo grupo. Se você acredita que um dia o jogo vira... Já deixa o like e segue o canal. Essa história vai te arrepiar. Quando Caio saiu, o som pesado da porta de madeira maciça batendo soou como um ponto final. O apartamento, antes preenchido pela sua presença arrogante, mergulhou num silêncio diferente. Um silêncio de alívio. Lorena ficou parada por um longo momento, ouvindo o zumbido distante da cidade lá embaixo. Então, lentamente, ela levou a mão ao cabelo e soltou o coque, deixando os fios escuros caírem sobre seus ombros. Ela caminhou até a enorme janela que ia do chão ao teto e olhou para a selva de pedra de São Paulo. Lá embaixo, o carro de Caio, um sedã alemão preto e reluzente, manobrava para sair da garagem. Ela o observou até que ele se tornasse apenas mais um ponto anônimo no trânsito caótico da Faria Lima. Uma respiração profunda, a primeira verdadeiramente relaxada da manhã, encheu seus pulmões. Um sorriso mínimo, quase secreto, tocou seus lábios. Aquele seria, de fato, o último dia. O último dia em que Caio Ferraz mandaria em qualquer coisa na vida dela. O último dia em que ele a veria como um objeto decorativo em seu palácio de vidro. A peça de teatro estava prestes a começar, mas o roteiro não era o que ele imaginava. O roteiro era dela. No carro, o couro claro dos assentos contrastava com o vermelho vibrante do vestido de Bianca Monteiro. A cor não era uma escolha casual, era uma declaração. Um vermelho que gritava ambição, poder e uma autoconfiança que ela pegava emprestada de Caio. Aos 26 anos, Bianca, sua assistente e amante, era um espelho polido da vaidade dele. Cabelos loiros, lisos e brilhantes, uma maquiagem que levava horas para parecer natural e um olhar que misturava adoração e cálculo. Ela era a validação ambulante de que ele ainda era desejado, potente, um homem no auge. Ela passou um dedo com a unha perfeitamente esmaltada pelo painel do carro, um gesto que era ao mesmo tempo uma carícia e uma avaliação do valor do que a cercava. "Tá nervoso, amor?" Ela provocou. A voz um sussurro rouco que ela sabia que o agradava. "Você parece tão... no controle. Como um rei indo para a coroação." Caio riu, um som profundo e satisfeito que preencheu o espaço confinado do veículo. "Nervoso, Bia. Nervosismo é para os despreparados, para a segunda divisão. Isso aqui é o meu jogo. Nós repassamos essa apresentação até a exaustão. Os números são sólidos, a estratégia é agressiva. O novo dono da Constelar, seja lá quem for, vai ter que me engolir. Hoje eu não ganho uma promoção, eu tomo posse do que é meu. Hoje eu viro lenda." Ele saboreou as próprias palavras, a grandiloquência alimentando seu ego. Bianca virou-se no banco, o tecido do vestido esticando sobre suas curvas. "E eu? O que eles vão pensar de mim?" A pergunta era um teste, uma busca por reafirmação de seu papel naquela narrativa. "Eles vão ver uma analista júnior brilhante, dedicada, que sabe reconhecer um líder e segui-lo", disse ele, a mão pousando na coxa dela, um aperto possessivo. "Apenas siga o roteiro, deixe que eu conduza. Se te perguntarem algo, seja breve, objetiva. Pareça inteligente. O resto é comigo. O palco é meu." O sorriso de Bianca vacilou por uma fração de segundo, uma contração quase imperceptível. Ela ansiava pelos holofotes, mas entendia a hierarquia do poder. Por ora, ela era o acessório de luxo, a mente afiada que ajudava o grande Caio Ferraz a cumprir seu destino. Ela acreditava nas promessas sussurradas em quartos de hotel. A diretoria que ele criaria para ela, o divórcio da esposa sem sal, que ele finalmente pediria. "Sua mulher não pareceu se importar que você viesse comigo", ela sondou, testando as águas da culpa dele, como sempre fazia. "Ela nunca desconfia de nada?" Caio bufou,
os olhos fixos no trânsito da Marginal Pinheiros. A Lorena? Bia. A Lorena parou de prestar atenção no mundo real há uma década. Ela vive numa bolha de eventos de caridade e clubes do livro. Duvido que ela sequer lembre seu nome. Para ela, você é só mais uma estagiária que eu estou ajudando por pura bondade. É o disfarce perfeito. A expressão disfarce perfeito a atingiu com mais força do que ela gostaria de admitir. Ela não era um disfarce, ela era o futuro. A parceira que entendia sua fome, que vibrava com suas vitórias. Lorena era uma relíquia, um fantasma de uma vida passada que ele ainda não tivera a coragem de exorcizar. Eles deixaram o caos da cidade para trás, ao entrar na via de acesso privada que levava à torre do Grupo Solaris S.A. O edifício era uma lança de vidro espelhado e aço negro que perfurava o céu de São Paulo. Um monolito de poder que fazia a sede da Constelar parecer um prédio de província. Era a primeira vez que Caio ia até ali, desde que a aquisição fora anunciada. E mesmo ele, um homem acostumado ao luxo, sentiu uma pontada de intimidação. Aquele era o território de um predador maior. Ao estacionar na vaga reservada no subsolo, um manobrista se apressou para abrir a porta para Bianca, um pequeno gesto de deferência que a fez se sentir parte daquele universo. Ok, disse Caio virando-se para ela antes de saírem. Ele a mediu de cima a baixo, o olhar demorando-se no decote do vestido. Você está perfeita, lembre-se do plano. Somos um time, mas o capitão sou eu. Siga minha liderança e até o fim do dia estaremos comemorando a promoção do seu futuro chefe. Ele selou a promessa com um beijo rápido e duro que tinha o gosto de café e ambição. O elevador era uma cápsula silenciosa e veloz que os levou ao último andar. As portas se abriram diretamente num foyer vasto e minimalista, com uma parede inteira de vidro oferecendo uma vista panorâmica do Parque do Ibirapuera e do mar de prédios ao redor. O ar era frio, com um cheiro quase imperceptível de ozônio e dinheiro novo. Uma mulher de aparência austera, com um corte de cabelo geométrico e um tablet na mão, os cumprimentou. Senhor Ferraz, senhorita Monteiro, bem-vindos ao Grupo Solaris. A presidência e o conselho estão se reunindo. Por favor, me acompanhem. Ela os guiou por um corredor onde o silêncio era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos no mármore polido. As paredes eram adornadas com obras de arte contemporânea que Caio sabia custarem mais que seu apartamento. Cada pessoa por quem passavam vestia-se com uma elegância discreta e se movia com uma urgência silenciosa. A atmosfera era elétrica, um contraste gritante com a cultura muitas vezes complacente da Constelar. Caio sentiu sua própria confiança inflar novamente. Ele pertencia àquele lugar. Aquele era seu habitat natural. Ele olhou de soslaio para Bianca, que tentava parecer composta, mas cujos olhos arregalados denunciavam seu deslumbramento. Ele lhe deu uma piscadela tranquilizadora. Ele era seu guia naquele mundo rarefeito, seu benfeitor. A assistente parou diante de um par de portas imponentes de vidro fosco. Eles estão prontos para recebê-los. O senhor Alencar já está lá dentro. Armando Alencar era o CEO da Constelar, um homem perto da aposentadoria que estava mais interessado em garantir seu bônus de saída do que em lutar pelo futuro da empresa. Ele era uma formalidade, uma ponte entre o velho e o novo. O verdadeiro poder, a pessoa que Caio precisava conquistar, esperava do outro lado daquelas portas. Ele alisou a lapela do terno, respirou fundo e empurrou a porta, entrando na sala de reuniões mais intimidadora que já vira. A sala era uma fortaleza de mármore e vidro. A mesa, uma única e colossal placa de granito negro, refletia as luzes como um lago noturno. Sentados ao redor dela, uma dúzia de executivos que irradiavam uma calma letal. Eram os tubarões do Solaris. Caio e Bianca tomaram seus lugares e ele sentiu os olhares o avaliando. Ele respondeu com seu sorriso mais charmoso.
Enquanto ajustava seu laptop e Bianca ensaiava seu melhor sorriso de profissional competente, a assessora que os guiara pigarreou. Com licença, estamos apenas aguardando a nova presidente do grupo. Ela está finalizando uma chamada com nossa filial de Singapura. Nova? Caio repetiu, a surpresa escapando em seu tom. Mulher? Ele tinha presumido, com a arrogância típica de seu meio, que o cérebro por trás de uma aquisição tão agressiva seria um homem. Uma mulher no comando da Solaris S.A., um conglomerado recém-chegado ao Brasil e já engolindo uma das maiores construtoras do país. A ideia o pegou desprevenido, mas ele rapidamente a reprocessou. Melhor ainda, em sua experiência, mulheres em posições de poder eram suscetíveis ao seu charme, à sua competência masculina que as fazia se sentirem seguras. Ele sabia jogar esse jogo. A resposta para sua pergunta não veio em palavras, veio com o som de saltos, um som firme, ritmado, que atravessou o piso de mármore do corredor do lado de fora. Não era o som apressado de uma secretária, nem o clique hesitante de alguém inseguro. Era o som de alguém que não andava, mas marchava, o som de alguém que era dona do chão que pisava. As portas de vidro fosco se abriram para dentro com um silvo suave. O mundo de Caio Ferraz não desabou. Ele se estilhaçou. A mulher que entrou era impecável. Um tailleur cinza chumbo, cortado com uma precisão que falava de alfaiates caros e de uma recusa em aceitar menos que a perfeição. Os cabelos escuros, que ele vira naquela manhã presos num coque desleixado, estavam agora num coque baixo e elegante na nuca, cada fio no lugar. O rosto, que ele deixara sem maquiagem, estava agora sutilmente realçado, destacando a força das maçãs do rosto e a intensidade dos olhos. Ela não sorria. Sua expressão era de uma autoridade fria e inquestionável. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o olhar varrendo os executivos ali reunidos, um aceno quase imperceptível para cada um. E então, seus olhos pousaram nele. Por um segundo que se estendeu por uma eternidade, o cérebro de Caio parou de funcionar. O sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando para trás um frio que começou no estômago e se espalhou por cada veia. O sorriso confiante se dissolveu. A boca entreabriu-se. A sala, a mesa, as pessoas, tudo se tornou um borrão sem sentido. Havia apenas ela, Lorena. Mas não a Lorena de calça de algodão e pés descalços. Não a esposa discreta que ele ignorava. Era uma figura de poder, uma rainha em seu trono de vidro e aço. Ela parou na cabeceira, colocando um tablet fino sobre o granito negro. Sua voz, quando falou, não era o tom sereno e familiar que ele ouvia no café da manhã. Era uma voz forjada para o comando, nítida, clara e cortante como um diamante. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso. Ela fez uma pausa, deixando sua presença preencher cada centímetro cúbico da sala. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Lorena Duarte, fundadora e presidente do Grupo Solaris S.A. E a partir de hoje, a nova controladora da Constelar Empreendimentos. O nome, Duarte, seu nome de solteira, o nome que ele a fizera abandonar, soou como um tiro no silêncio da sala. Seus olhos então moveram-se deliberadamente pela mesa, passando pelos rostos atônitos e cravaram-se diretamente nos dele. Caio sentiu o ar faltar. A mulher que ele traía, humilhava e subestimava por 15 anos. Era agora a dona de seu império. O nome Duarte ecoou na mente de Caio, não como uma lembrança distante, mas como a chave de uma fechadura que ele nunca soube que existia. Duarte. O nome de solteira dela, o nome que constava nos diplomas de engenharia civil que ele mesmo embalou em caixas e despachou para o depósito do prédio, tratando-os como artefatos de uma vida extinta. Solaris. O nome do avô dela, o velho que ele sempre considerara um caipira com sorte, um fazendeiro que tropeçara em terras valiosas.
A conexão era tão óbvia, tão insultuosamente simples, que sua arrogância jamais permitira que ele a enxergasse. Ele a olhava, mas não a via. Via uma miragem, uma construção de sua própria mente. A mulher na cabeceira da mesa, vestida com o poder como uma armadura, era uma estranha que habitava o corpo de sua esposa. A piada que fizera para Bianca no carro sobre Lorena viver numa bolha de caridade e clubes do livro agora se repetia em sua cabeça. Cada palavra um chicote de humilhação auto-infligida. Ele era o tolo, o único tolo naquela história inteira. Ao seu lado, Bianca estava paralisada, uma estátua de cera com o rosto pintado de confusão. Seus olhos iam de Caio para Lorena e de volta, tentando processar uma realidade que seu cérebro se recusava a aceitar. A semelhança era inegável, mas o contexto era impossível. Ela viu o sangue drenar do rosto de Caio, a rigidez de terror em sua postura e uma náusea gelada começou a subir por sua garganta. A esposa sem sal, a relíquia passiva, era a presidente. A mulher que ela e Caio desprezavam em sussurros era a figura mais poderosa daquela sala. O disfarce perfeito não era o dela, era o de Lorena. Lorena, por sua vez, não traía emoção alguma. Era a personificação do controle corporativo, uma máscara de neutralidade forjada em anos de observação silenciosa. "Vamos começar", disse ela, seu olhar varrendo a sala novamente, deliberadamente evitando o de Caio, como se ele fosse uma peça irrelevante no tabuleiro. Como todos sabem, o Grupo Solaris concluiu a aquisição da Constellar Empreendimentos. Para muitos de vocês da Solaris, isso é apenas mais um dia de trabalho. Para nossos novos colegas da Constellar, entendo que este é um momento de incerteza. Deixe-me ser clara. Meu objetivo não é desmantelar o que vocês construíram, mas sim identificar seus pontos fortes, aparar a gordura considerável e integrar seus ativos viáveis em nossa estratégia global. A frase "aparar a gordura considerável" pairou no ar como a lâmina de uma guilhotina. Cada executivo da Constellar presente na sala se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Caio sentiu uma gota de suor frio escorrer por sua têmpora. Ele não era mais um candidato a membro do conselho. Era um item a ser avaliado, um possível corte. "Passei as últimas 6 semanas", continuou Lorena, deslizando um dedo pela tela de seu tablet, realizando um mergulho profundo em cada departamento da Constellar. Uma tela maciça atrás dela ganhou vida, exibindo gráficos complexos e fluxos de dados que Caio nunca tinha visto. Finanças, operações, desenvolvimento de projetos e, claro, marketing. Li cada relatório, analisei cada métrica e revisei cada plano de 5 anos. Seus olhos, como os de uma ave de rapina, finalmente pousaram de volta em Caio. A neutralidade em seu rosto deu lugar a uma expressão de expectativa clínica. "Senhor Ferraz, acredito que o senhor tem uma apresentação para nós. Um plano de expansão para a região centro-oeste, se não me engano." Não era um convite, era uma ordem. A garganta de Caio estava seca como poeira. Suas mãos, que repousavam sobre o laptop, tremiam levemente. Toda a confiança, toda a arrogância com que ele entrara naquela sala havia se evaporado, deixando-o nu, exposto, um impostor num terno de milhares de reais. Ele olhou para os rostos ao redor da mesa. Os executivos da Solaris o observavam com uma curiosidade predatória, farejando fraqueza. Seus próprios colegas da Constellar desviavam o olhar, uma mistura de choque e um sentimento doentio de alívio por não estarem em seu lugar. E Bianca? Ele arriscou um olhar para ela. Seu rosto estava pálido, o batom vermelho agora uma mancha grotesca. A confusão em seus olhos fora substituída pela compreensão horrorizada de alguém que percebe que caminhou voluntariamente para uma armadilha. O amante poderoso não era um rei.
Era um peão prestes a ser sacrificado, e ela estava amarrada a ele. Senhor Ferraz. A voz de Lorena foi mais afiada desta vez, tingida de impaciência. Não temos o dia todo. Um dos executivos da Solaris, um homem mais velho com olhos astutos, que Caio reconheceu como o diretor jurídico do grupo, inclinou-se ligeiramente. Talvez o Sr. Ferraz não esteja se sentindo bem. A pressão de apresentar para um novo conselho pode ser significativa. O subtexto era de um escárnio cortante, e Caio soube, com uma certeza que gelou seus ossos, que todos eles sabiam. Aquilo não era uma reunião. Era uma execução pública, e ele era o convidado de honra. Reunindo o que restava de sua fachada profissional, Caio limpou a garganta. O som saiu fraco, patético. Não, eu estou bem. Minhas desculpas, senhora presidente. O título soou como ácido em sua língua. Ele abriu o laptop, os dedos desajeitados e trêmulos no teclado. A apresentação que ele e Bianca haviam preparado com tanto orgulho agora parecia juvenil, um desenho de criança a ser apresentado a um mestre renascentista. Ele clicou no arquivo. O slide de título, Constelar Empreendimentos Conquistando o Agronegócio, com os nomes dele e de Bianca em destaque, piscou na tela principal. Parecia uma piada de mau gosto. O único território sendo conquistado ali era o dele. Por favor, disse Lorena, gesticulando para a tela com um movimento displicente do pulso. Prossiga, nos impressione. A voz dela estava carregada de uma ironia tão fria, tão afiada, que poderia ter cortado o vidro. E enquanto Caio Ferraz abria a boca para falar, ele sabia que não estava mais lutando por uma promoção. Estava lutando pelos últimos vestígios de sua vida profissional, diante da mulher cuja vida ele havia, tão completa e estupidamente, subestimado. Ele começou a falar. Sua voz era uma versão tensa e oca de seu habitual tom confiante e ressonante. Ele tentou se agarrar à cadência familiar de seu discurso, às palavras ensaiadas e à narrativa convincente que ele e Bianca haviam polido até a perfeição. Mas as palavras soavam ocas em sua boca, os conceitos frágeis e transparentes. Cada projeção de crescimento, cada promessa de sinergia soava como uma mentira desesperada sob o olhar impassível de Lorena. Ela o deixou falar por exatamente 7 minutos. Ele estava no auge de sua explanação sobre a estratégia de penetração de mercado em Mato Grosso, detalhando um plano agressivo de marketing digital focado nos grandes barões da soja, quando a voz dela o cortou como um bisturi. Senhor Ferraz, uma pergunta. Ele parou no meio de uma frase, o fluxo de seu discurso quebrado. Sim, senhora presidente. Lorena deslizou o dedo por seu tablet e a tela principal atrás dela mudou instantaneamente. Seu slide cuidadosamente elaborado foi substituído por uma série estonteante de planilhas, mapas de geolocalização e relatórios de análise de mercado. Toda a sua projeção para o mercado do Centro-Oeste, começou ela, o tom clínico, está baseada num crescimento anual de 20% no setor de insumos agrícolas de alta tecnologia, com foco primário nos conglomerados já estabelecidos. Correto? Sim, nossos dados indicam... Ele começou, mas ela o interrompeu. Dados de quem, Sr. Ferraz? Porque os meus dados, compilados por 3 consultorias independentes de agronegócio, indicam que o crescimento real do setor estagnou em 8% nos últimos 2 anos, com uma projeção otimista de 10% para os próximos 3, devido à instabilidade dos preços das commodities e a novas regulamentações ambientais. Além disso, o crescimento mais significativo não está nos grandes conglomerados, que já possuem cadeias de suprimentos consolidadas, mas sim nos médios produtores em fase de tecnificação, um público que seu plano ignora completamente. Um murmúrio percorreu o lado da mesa ocupado pelos executivos da Solaris.
Eles olhavam para os dados na tela, depois de volta para Caio, suas expressões variando de desapontamento a desprezo. Ademais, continuou Lorena, implacável, sua parceira logística proposta, a empresa Horizonte Construtora, não está apenas sob investigação por corrupção em licitações públicas, como o senhor mencionou, mas seus principais diretores tiveram os bens bloqueados na semana passada, um fato que uma simples busca no Diário Oficial teria revelado. Sua diligência prévia não descobriu isso? Caio congelou. Esse era um detalhe que Bianca deveria ter verificado. Ele lançou um olhar de pânico em sua direção. Bianca parecia querer que o chão se abrisse e a engolisse. Seu rosto estava cinzento. Ela se encolhia na cadeira, tentando se tornar invisível. Nós fomos assegurados de sua estabilidade, gaguejou Caio, a desculpa soando patética até para seus próprios ouvidos. Assegurados. O arco da sobrancelha de Lorena foi uma obra de arte do desdém. O Grupo Solaris não opera com base em asseguramentos, Sr. Ferraz. Opera com base em fatos verificáveis. Sua proposta de orçamento de marketing de 80 milhões de reais para o primeiro ano não é apenas inflada, é direcionada às pessoas erradas, nos lugares errados, usando um parceiro potencialmente criminoso. Fora isso, é um plano estelar. O sarcasmo foi devastador. Alguns membros do Conselho da Solaris não conseguiram suprimir sorrisos cruéis. Os colegas de Caio da Constelar agora olhavam fixamente para a mesa, concedendo-lhe a pequena misericórdia de não testemunhar sua completa e total evisceração. Lorena não havia terminado. Ela, sistemática e desapaixonadamente, desmantelou toda a sua apresentação. Questionou seus gastos com publicidade, apontando que seu plano de mídia se baseava em dados de audiência de canais de televisão que os produtores rurais já não assistiam, preferindo plataformas de streaming e grupos de notícias online. Ela triturou seu plano de pessoal, observando que ele havia orçado um escritório luxuoso em Cuiabá sem sequer considerar uma força de trabalho remota e mais ágil, um modelo que a Solaris já havia aperfeiçoado. A cada ponto que ela levantava, ela não estava apenas destruindo sua credibilidade profissional, estava aniquilando o mito central de seu casamento. Ele era o gênio dos negócios, o titã da indústria. Ela era a gerente doméstica, mas naquela sala ficava claro quem possuía o intelecto superior, os instintos mais afiados e a ética de trabalho mais rigorosa. Ele estivera jogando damas, enquanto ela dominava o xadrez tridimensional. Finalmente, ela voltou sua atenção para as projeções financeiras, a parte que Bianca havia elaborado. "Senhorita Monteiro", disse ela, e a voz de Lorena fez Bianca dar um pulo na cadeira. "Vejo que a senhorita é coautora deste relatório." Bianca engoliu em seco, sua voz um guincho quase inaudível. "Sim, senhora presidente." "Essas projeções de vendas", disse Lorena, circulando um número na tela com uma caneta digital vermelha. "Um aumento de 300% na participação de mercado em 2 anos. Que modelo a senhorita usou para chegar a este número?" Foi um algoritmo proprietário, baseado em captura de mercado sinérgica, conseguiu dizer Bianca, recitando um jargão sem sentido que eles haviam inventado para parecer impressionante. A expressão de Lorena permaneceu inalterada. "Um algoritmo proprietário, entendo. Pode me mostrar? Ou a fórmula é tão ficcional quanto o crescimento que ela prevê?" A boca de Bianca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela estava completamente fora de seu elemento. Lorena voltou seu olhar frio para Caio. "Sua estratégia, Sr. Ferraz, não é apenas falha, é preguiçosa. É um trabalho de profunda arrogância, construído sobre premissas ultrapassadas e uma chocante falta de diligência. É o tipo de trabalho que eu esperaria de uma empresa que está falhando.
o que suponho é o motivo pelo qual consegui adquiri-la por um preço tão favorável. Ela deixou o insulto final pousar, e o silêncio na sala foi absoluto. Armando Alencar, o CEO cessante da Constelar, parecia pálido, percebendo que a empresa que ele liderara por 20 anos estava sendo publicamente marcada como um navio afundando. Lorena fechou seu tablet. A tela atrás dela ficou preta. A execução terminara. Isso é tudo para a apresentação em grupo. A equipe da Solaris e eu agora faremos uma pausa para uma sessão de estratégia. Senhor Alencar, o senhor está convidado a se juntar a nós. Os demais diretores da Constelar também gostaria que ficassem. Tenho perguntas sobre as eficiências operacionais. Ela se levantou, uma demissão clara. Senhor Ferraz, senhorita Monteiro, os senhores estão dispensados. As palavras pairaram no ar. Dispensados. Como crianças da escola, todos os outros executivos da Constelar estavam sendo convidados a ficar, a consultar, a fazer parte do futuro. Mas não ele, não o grande vice-presidente de marketing. Entorpecido, Caio fechou seu laptop. Ele não conseguia olhar para ninguém. Sentia o peso do julgamento deles, da pena, do desprezo. Levantou-se sobre pernas trêmulas. Bianca se atrapalhou para juntar suas coisas, as mãos tremendo tanto que deixou cair a caneta, que rolou para debaixo da mesa maciça. Ela não ousou recuperá-la, só queria fugir. Enquanto Caio caminhava em direção à porta, sua vida profissional em ruínas, a voz de Lorena o parou uma última vez. Era mais suave agora, mas não menos comandante. Na verdade, senhor Ferraz, uma palavra. No meu escritório. Agora. Bianca fugiu da sala sem um olhar para trás, o som dos seus saltos apressados no mármore ecoando sua retirada humilhante. As pesadas portas de vidro se fecharam atrás dela, deixando Caio sozinho com sua esposa, sua nova chefe, e os fragmentos estilhaçados de sua vida outrora perfeita. O escritório particular de Lorena era adjacente à sala de reuniões, mas parecia um universo à parte. Era uma suíte de canto, com 2 paredes inteiras de vidro que davam a impressão de flutuar sobre a cidade de São Paulo. A vista era de um poder absoluto, abrangendo desde o verde do Parque Ibirapuera até a espinha dorsal da Avenida Paulista ao longe. A decoração era minimalista e de um bom gosto que beirava a intimidação. Uma grande mesa de carvalho maciço, poucas e bem escolhidas peças de arte moderna e prateleiras repletas não de prêmios ou troféus, mas de livros. Livros sobre economia, filosofia, engenharia estrutural e energias renováveis. Era o escritório de uma pensadora, uma construtora, não de uma vendedora de ilusões como ele. Caio entrou como um homem condenado, seus passos abafados pelo tapete de lã cinza. Lorena passou por ele e foi até a janela, ficando de costas, a silhueta esguia recortada contra o panorama da metrópole. A dinâmica de poder era absoluta. Ela não lhe ofereceu um assento. O silêncio se estendeu por 1 minuto longo e agonizante. A mente de Caio corria, desesperada, buscando uma estratégia, um ângulo, uma maneira de reverter o pesadelo. Deveria se desculpar, implorar, fingir ignorância, explodir em fúria. Cada opção parecia fútil, patética. Ele era um jogador de pôquer que descobrira tarde demais que seu oponente não só tinha todas as cartas, como também era o dono do cassino. 15 anos, Caio. A voz dela finalmente quebrou o silêncio. Era calma, reflexiva, desprovida da frieza corporativa de minutos antes. Era algo muito mais perigoso. A voz da mulher que ele havia ferido. 15 anos desde que eu recebi o prêmio de melhor aluna de engenharia da minha turma. Eu tinha uma proposta de mestrado no exterior e 2 ofertas de emprego em grandes construtoras. Eu tinha 27 anos e um futuro. Ela se virou lentamente, o rosto não expressando raiva, mas um cansaço profundo, como se estivesse examinando um espécime decepcionante sob um microscópio. E então você foi promovido a diretor.
Você disse que precisávamos nos mudar para São Paulo. Você disse que precisava do meu suporte. Você disse que uma carreira na família era suficiente e que a sua já estava numa trajetória clara. Você me pediu para escolher. Lorena, por favor, Se ele começou, a voz falhando, um fio de desespero em seu tom. Fica quieto. Ela o cortou, não com um grito, mas com uma firmeza que o calou instantaneamente. Deixe-me terminar. Eu estava apaixonada. Ou talvez eu estivesse apenas condicionada a acreditar que aquilo era amor. Eu acreditei na parceria. Então, eu escolhi você. Guardei meus projetos numa pasta. Recusei as propostas. E me tornei a senhora Ferraz, a esposa corporativa perfeita. Eu planejei os jantares. Eu encantei seus chefes. Eu criei a vida doméstica serena e sem esforço que permitiu que você se concentrasse unicamente na sua ambição. Cada palavra era uma pedra perfeitamente assentada, construindo um muro de verdade entre eles. Por um tempo, eu até acreditei na história que você contava a todos. Ela continuou, dando um passo em sua direção, que eu tinha simplesmente optado por uma vida mais tranquila, que eu estava feliz com minhas instituições de caridade e meus clubes do livro. Mas então eu comecei a ver a condescendência, as piadinhas às minhas custas nos jantares com seus amigos, a maneira como você me explicava conceitos financeiros básicos como se eu fosse uma criança. Você não queria apenas uma esposa que te apoiasse, Caio. Você queria uma esposa menor. Você precisava que eu fosse pequena para que você pudesse se sentir grande. Ele recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente atingido. A verdade das palavras dela era inegável. Ele havia feito todas aquelas coisas, não por maldade consciente, mas por um egoísmo tão profundo que se tornara sua natureza. Eu comecei a ficar entediada, disse ela, a voz agora adquirindo um tom mais frio, mais metálico. E então, há uns 7 anos, eu fiquei com raiva. Foi quando meu avô morreu. Você sequer foi ao enterro. Disse que tinha uma viagem de negócios inadiável para o Panamá. Mas eu soube depois, por um extrato de cartão de crédito que chegou por engano, que você estava num resort em Angra dos Reis, com outra mulher. Caio abaixou a cabeça. A memória daquela semana, o sol, o mar, a loira anônima cujo nome ele nem lembrava, voltou com uma clareza nauseante. Ele não tinha nada a dizer, não havia defesa. Eu recebi a herança dele sozinha, continuou Lorena, a voz firme. Dinheiro sim, uma quantia considerável. Mas ele me deixou mais do que isso. Ele me deixou a visão dele, a crença de que construir algo duradouro era mais importante do que apenas parecer bem-sucedido. E ali, no meio do meu luto e da minha humilhação, eu decidi que ia fazer o que você sempre me impediu de fazer. Eu decidi crescer. Ela se aproximou mais, o olhar fixo no dele, forçando-o a encará-la. Usei o dinheiro da herança. O dinheiro que você sempre chamou de fundo de hobby, da Lorena. E comecei a estudar o mercado financeiro. Em segredo, nas madrugadas enquanto você dormia, nos fins de semana, enquanto você jogava golfe. Transformei aquela herança em capital de investimento. Criei uma pequena empresa, a Solaris. Comecei investindo em startups de tecnologia para construção civil e energia sustentável. Eu trabalhei nas suas viagens de negócios, nos seus jantares com clientes, as noites em que eu ficava no escritório até tarde, que você presumiu serem reuniões de caridade, eram sessões de estratégia com meus sócios. As peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Caio com uma clareza doentia. As viagens dela para visitar amigas em outras cidades, os telefonemas misteriosos que ela atendia em voz baixa, o laptop que ela fechava rapidamente quando ele entrava no escritório. Tudo estava acontecendo bem debaixo do seu nariz, velado por sua própria arrogância. A Solaris S.A. cresceu, ela declarou, sem um pingo de vanglória, apenas constatando um fato.
Nós não apenas investimos, nós construímos, nós inovamos. Enquanto você estava ocupado reorganizando as cadeiras no convés de uma empresa estagnada, eu estava construindo uma frota de navios de guerra. E quando a oportunidade de adquirir a Constellar surgiu, bem, a ironia era simplesmente irresistível. Finalmente, a represa do choque de Caio se rompeu, dando lugar a uma fúria desesperada e impotente. Então é isso? Tudo isso? Uma vingança elaborada? Você comprou a minha empresa só para me humilhar porque eu tive um caso? Lorena riu. Um riso curto, seco, desprovido de humor. Um caso? Caio, você é tão inacreditavelmente arrogante. Você acha que isso é sobre a Bianca? Ela é um sintoma, não a doença. Eu sei dos seus casos há anos. A estagiária de direito de 3 anos atrás. A gerente de RH antes dela. Você é tão previsível quanto patético. Sua infidelidade foi apenas a confirmação do que eu já sabia. Nosso casamento era uma casca oca, um acordo de negócios onde eu era a sócia silenciosa e não remunerada. Ela caminhou até sua mesa, pegou uma pasta de couro grossa e a estendeu para ele. Isso não é sobre vingança, Caio. É sobre justiça poética. Uma correção de curso. A minha correção de curso. Ele não pegou a pasta. Apenas olhou para ela, sabendo o que continha. Esses são os papéis do divórcio, disse ela, colocando a pasta sobre a mesa diante dele. Meus advogados entrarão em contato com os seus. O apartamento da Faria Lima está no meu nome, comprado com fundos anteriores ao casamento. Os ativos da minha herança estão protegidos. Você receberá exatamente o que tem direito sob o acordo pré-nupcial que assinamos. Aquele que você insistiu tanto para proteger seus ganhos futuros, lembra? A persona de CEO dela voltou com força total. Quanto à sua vida profissional, seu desempenho hoje foi abismal. Seu departamento é inchado e ineficaz. Sua liderança é baseada em ego, não em resultados. Você é um passivo para a minha empresa. No entanto, demiti-lo no primeiro dia seria deselegante. E eu prezo pela elegância. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Portanto, eis o que vai acontecer. Seu departamento está sendo reestruturado com efeito imediato. Sua função como vice-presidente de marketing é redundante. Estamos criando uma nova posição temporária para você. Consultor de projetos especiais, reportando-se diretamente a Rogério Almeida. A humilhação final, perfeita, Rogério Almeida. O diretor de operações que Caio tentara sabotar e demitir 3 anos antes. Um homem competente que ele via como uma ameaça. Você será encarregado de supervisionar a transição ordenada de ativos e contas, até que sua posição seja eliminada em, digamos, 6 meses. Seu bônus está cancelado. Suas opções de ações estão agora sob o controle da nova empresa-mãe. Você tem até o final da semana para desocupar sua sala de vice-presidente. Alguma pergunta, Sr. Ferraz? Caio estava ali, completamente derrotado. Perdera a esposa, a amante, o emprego, a reputação e a dignidade no espaço de uma única manhã. O rei que entrara naquele prédio estava saindo como menos que um servo. Era um fantasma, uma nota de rodapé na história da ascensão meteórica de Lorena Duarte. Lorena, por favor. Ele sussurrou o nome, um apelo desesperado por uma conexão que não existia mais. Lorena o olhou uma última vez. Seus olhos cor de avelã não continham um traço de pena, apenas um profundo e final senso de encerramento. Meu nome, disse ela, a voz tão dura e bela quanto um diamante. É Senhora Duarte. Os dias que se seguiram foram um borrão de humilhação silenciosa. Caio, o ex-vice-presidente, o homem que andava pelos corredores da Constellar como um semideus, foi relegado a uma pequena sala de vidro no final do corredor do 3º andar. Um aquário onde todos podiam observar sua queda. A sala, antes usada por estagiários, não tinha vista.
apenas uma parede fosca que a separava do departamento de contabilidade. Sua nova função, consultor de projetos especiais, era um eufemismo para o ostracismo. Sua tarefa consistia em organizar arquivos antigos e preparar relatórios de transição para Rogério Almeida, o homem que ele agora era obrigado a chamar de chefe. Rogério, por sua vez, um profissional sério e competente que Caio havia tentado destruir, não demonstrava triunfo. Ele tratava Caio com uma polidez fria e distante, o que era, de alguma forma, ainda mais humilhante do que o desprezo aberto. Cada e-mail que começava com "Prezado Caio, favor providenciar", cada reunião em que ele era apenas um ouvinte silencioso, era um lembrete de sua nova posição na cadeia alimentar. Enquanto Caio afundava, Bianca se movia com a agilidade de uma sobrevivente. Ela não esperou muito. O choque inicial em seu rosto na sala de reuniões rapidamente deu lugar a um cálculo frio. Ela entendeu, com uma clareza brutal, que o navio de Caio não estava apenas fazendo água. Ele já estava no fundo do oceano. E ela não tinha a menor intenção de se afogar com ele. Nos primeiros dias, ela o evitou, os corredores de repente largos o suficiente para que seus caminhos nunca se cruzassem. Mas logo, a evitação se transformou em algo muito mais cruel, uma performance. Seu novo alvo era óbvio. Rogério Almeida, recém-promovido por Lorena a diretor executivo de operações da nova Constelar, era agora um dos homens mais poderosos do prédio. E Bianca, como uma planta buscando a luz do sol, começou a se inclinar em sua direção. A mudança foi descarada. O vestido vermelho foi substituído por blusas de seda e saias lápis, um uniforme de competência e seriedade que ela nunca usara para Caio. Ela começou a rir mais alto perto da sala de Rogério, uma risada musical e ensaiada que antes era reservada para as piadas sem graça dele. Caio, de seu aquário de vidro, observava as cenas se desenrolarem como um espectador de seu próprio desastre. Ele havia acidentalmente esbarrar em Rogério perto da máquina de café, a mão dela demorando um segundo a mais em seu braço. Ele a ouvia oferecer-se para ficar até mais tarde para ajudar com os relatórios de integração, a mesma oferta que ela costumava fazer a ele, um prelúdio para noites em quartos de hotel. Ela fazia questão de passar por sua sala, deixando no ar o rastro do mesmo perfume floral e caro que antes o enlouquecia, o cheiro que ele costumava levar para casa em suas roupas, um troféu secreto de suas traições. Agora, o cheiro era uma arma usada contra ele, um lembrete do que ele havia perdido e do quão substituível ele era. A cena mais dolorosa aconteceu cerca de um mês após a aquisição. Caio estava saindo para o almoço, carregando uma marmita que ele mesmo preparara naquela manhã, um ato de domesticidade forçada que o enchia de autoaversão. Ao passar pelo lobby, ele viu Bianca e Rogério esperando o elevador. Ela estava contando uma história, gesticulando animadamente, e Rogério sorria, um sorriso genuíno de quem está entretido. Então, ela fez algo que gelou o sangue de Caio. Ela ajeitou a gravata de Rogério, um gesto íntimo, quase conjugal, o mesmo gesto que Lorena costumava fazer nele nos primeiros anos de casamento, antes que ele começasse a achar aquilo sufocante. Naquele instante, Caio não viu apenas Bianca flertando com seu novo chefe. Ele viu um reflexo distorcido e grotesco de si mesmo. Ele viu o predador que ele fora, o homem que usava o poder e a promessa de ascensão para seduzir e manipular. Bianca não era uma anomalia. Ela era um produto do sistema que ele mesmo ajudara a criar. Ele, agora um consultor esquecido, um fantasma nos corredores que um dia governou, assistia em silêncio à cena. E naquele momento de clareza brutal, ele finalmente entendeu o que Lorena sempre soube, o que estava implícito em seu olhar calmo e observador durante todos aqueles anos. Bianca nunca o amou.
Ela nunca admirou sua inteligência ou sua visão. Ela amava o vice-presidente. Ela amava o apartamento na Faria Lima, o carro alemão, os jantares em restaurantes caros, a promessa de um atalho para o topo. Ela amava o poder. E no momento em que o poder se foi, o amor se evaporou junto com ele. Ele havia trocado uma mulher de substância, uma mulher que construíra um império em segredo, enquanto ele se pavoneava com suas pequenas vitórias, por uma miragem loira, ambiciosa e completamente vazia. A humilhação de ser descartado por ela foi, de uma forma estranha e doentia, quase tão profunda quanto a de ter sido desmascarado por Lorena. Era a confirmação final de sua própria insignificância. Ele não era o rei. Era apenas um trono temporário. E agora que o trono estava vago, os abutres simplesmente voavam para o próximo. Os 6 meses do período de consultoria de Caio se arrastaram como uma sentença. Cada dia era uma aula de invisibilidade. Seus antigos colegas de diretoria, agora reportando-se a Rogério ou a outros executivos da Solaris, o cumprimentavam com acenos de cabeça apressados e olhares que desviavam rapidamente, como se sua desgraça fosse contagiosa. Ele se tornou uma anomalia, um lembrete ambulante de que o poder era transitório. O homem que antes comandava reuniões estratégicas agora passava seus dias em tarefas servis, compilando dados para que outros tomassem as decisões. Ele perdeu peso. O corte de seus ternos caros começou a parecer largo. A arrogância que antes preenchia o tecido agora substituída por um vazio. Ele via o império que ajudara a construir ser transformado e tinha que admitir, a contragosto, que era para melhor. Lorena não estava apenas cortando custos, ela estava investindo em inovação. Projetos que ele considerara muito arriscados ou pouco lucrativos a curto prazo, focados em sustentabilidade e tecnologia de construção limpa, foram tirados da gaveta e acelerados. A Constellar, sob a bandeira da Solaris, estava se tornando mais ágil, mais moderna, mais relevante, e ele era apenas um espectador de sua própria obsolescência. Enquanto isso, Lorena comandava seu império não de um trono, mas de uma sala de controle. Seus dias eram uma maratona de decisões de alto risco, teleconferências com investidores internacionais e visitas a canteiros de obras, onde ela, de capacete e botas, discutia detalhes técnicos com os engenheiros, falando a língua deles com uma fluência que deixava todos impressionados. Ela não era uma financista que brincava de construção. Era uma engenheira que dominava as finanças. A Solaris, impulsionada pela aquisição e reestruturação da Constellar, tornou-se líder de mercado em projetos de construção sustentável e habitação de impacto social, combinando lucro com um propósito que o mercado começava a valorizar. Mas sua maior obra não era de concreto e aço. Com uma parte significativa dos novos lucros, ela criou o Instituto Duarte. Não era uma fundação para isenção de impostos ou uma fachada de relações públicas. Era um programa robusto de bolsas de estudo e mentoria para jovens mulheres de baixa renda que quisessem cursar engenharia civil e arquitetura. Era um tributo ao avô que, ao ver seu interesse por plantas e estruturas quando criança, lhe dera seu primeiro jogo de Lego e dissera: "Você pode construir o que quiser, minha filha. Nunca deixe ninguém dizer o contrário." Lorena participava pessoalmente da seleção e das sessões de mentoria, vendo nos olhos daquelas jovens a mesma centelha que um dia ardera nela, a centelha que Caio tentara, inconsciente e metodicamente, apagar. O último dia de Caio chegou sem alarde. Não houve festa de despedida, nem mesmo um e-mail de despedida para toda a empresa. Seu contrato simplesmente terminara. Naquela tarde, ele esvaziou sua pequena sala de vidro, colocando seus poucos pertences pessoais numa caixa de papelão padrão. Um vaso de planta que sua mãe lhe dera, agora meio murcho.
um porta-retrato com uma foto antiga de seus pais e um prêmio de profissional de marketing do ano de 5 anos atrás, que agora parecia um artefato de uma civilização perdida. Com a caixa nos braços, ele caminhou pelos corredores pela última vez. Era o fim da tarde e o prédio estava movimentado. Ninguém parecia notar o homem com a caixa, o ex-rei carregando os destroços de seu reinado. Ao chegar ao saguão, ele parou, esperando o segurança liberar sua saída no sistema. E então ele a viu. Lorena estava saindo do elevador privativo da presidência, acompanhada por Rogério e outros 2 diretores. Eles discutiam animadamente um projeto, olhando plantas em um tablet. Por um instante, seus olhares se cruzaram através do vasto lobby de mármore. O tempo pareceu parar. No rosto dele não havia mais raiva, apenas uma resignação oca, o reconhecimento final de sua derrota. No rosto dela não havia triunfo nem pena. Havia apenas nada. Uma neutralidade calma, a indiferença de quem olha para um estranho. Ele deu um aceno de cabeça quase imperceptível, não um pedido de desculpas, mas uma admissão. Ela retribuiu o gesto, igualmente breve, igualmente final. Não havia mais nada a ser dito entre eles. Ela se virou e continuou sua conversa, sua risada baixa e confiante ecoando levemente no saguão enquanto ela se dirigia para a saída. A rainha e sua corte. Caio observou-a ir, a mulher que ele nunca conhecera de verdade, e sentiu o peso da caixa em seus braços. Era tudo o que restava. Naquela noite, Lorena não foi para o apartamento da Faria Lima, que estava sendo reformado para se livrar dos últimos vestígios de Caio. Ela estava em sua nova casa, uma cobertura elegante em Higienópolis, um bairro com alma, com árvores antigas e uma arquitetura que contava histórias. Da varanda, ela observava as luzes de São Paulo se acenderem, uma galáxia de possibilidades aos seus pés. Um sorriso genuíno, tranquilo, formou-se em seus lábios. Ela pensou em Caio, na caixa, no olhar vazio. Ela não sentia prazer em sua queda. A vingança, ela percebeu, era um prato que, uma vez consumido, não deixava sabor algum. Sua vitória não estava na destruição dele. Ele mesmo havia se destruído, tijolo por tijolo, com sua própria arrogância. A verdadeira vitória dela estava na reconstrução de si mesma. Ela não destruiu ninguém. Apenas pegou as ruínas da vida que lhe impuseram e, com elas, construiu um império. O silêncio que a envolvia agora não era o silêncio da submissão, da esposa invisível, esperando o marido chegar. Era um silêncio diferente. Era o som de sua própria companhia, o som de seus próprios pensamentos, o som da liberdade. E era o som mais poderoso que ela já havia conhecido. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E aproveite para assistir mais uma surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima.